Aleluia! Ei, Deus bom! Deus é bom! Depois eu pedir. Ei, Deus poderoso! Deus amoroso! Ei, Pai, Tu é bom, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pelo Teu amor que já foi derramado, Pai, em nossos corações. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Tão gratos a Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Espírito Santo, Tu tem todo e total controle, Pai, desse culto, Pai. Pai, Tu tem total liberdade, Senhor, para agir aqui no meio de nós. Eu já declaro a minha total dependência de Ti, Senhor, porque se não for o Senhor, eu nada sei fazer, Pai. Eu já declaro, Pai, que eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça como Tu queres, Senhor. A Tua palavra, ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. Tu confirma a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu escolheu, Pai, cada um que está aqui, Pai. Pai, nós somos tão gratos, Senhor. Tão gratos por isso, Pai. Senhor, vem e faz, Senhor. Vem e faz, Senhor. Faz da forma como Tu queres, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. Como eu sou grata a Ti, Senhor. Como eu sou grata a Ti, Senhor. Papai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu é o nosso refúgio, Tu é a nossa fortaleza, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que ela é vida, ela é viva e eficaz. Ela vem e cumpre o propósito para o qual ela foi designada, Pai. A Tua palavra tem poder, Pai. A Tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que a gente venha pedir, pensar ou imaginar. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor e nós confiamos na Tua palavra, Pai. Nós confiamos na Tua palavra porque a Tua palavra funciona, Pai. A Tua palavra funciona. A Tua palavra é poderosa, Pai. A Tua palavra tem poder. A Tua palavra tem poder, Pai. Ela sempre funcionou. Ela funcionou ontem, ela funciona hoje e ela vai funcionar eternamente, Pai. Nós cremos, Pai. É porque nós cremos na Tua palavra que nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com nossos corações abertos, Pai. Aberto para receber a Tua palavra. Para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Senhor. Porque sei que é poderoso, Pai, aquilo que vem de Ti, Pai. É o que vem de Ti, não é o que vem de homens, Pai. Mas é o que vem do Senhor. Nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Obrigada. Vocês são fantásticos. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Está todo mundo bem? Aleluia. Eita glória, Pai. Eita glória. Ei, Pai poderoso. Senhor. Senhor. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Ele trabalha poderosamente nas nossas vidas. Deus, Ele trabalha de forma que a gente nem imagina, né? A gente nem... Não adianta a gente ficar... Senhor, faz isso, faz aquilo, e, né? Não adianta, não. Ele já está com tudo pronto, Ele já visitou o nosso futuro, Ele já visitou o final desse culto, Ele já sabe de todas as coisas. Nós só estamos aqui como um instrumento na mão do Senhor, né? Nós só estamos aqui para cooperar com Ele, com tudo aquilo que Ele quer fazer. E Deus, Ele precisa do homem, né? Porque nós estamos aqui para ser boca de Deus, é assim que a palavra diz, né? Nós somos boca de Deus nessa terra. Então, Senhor, usa-me, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Hoje nós vamos falar, o tema da ministração de hoje é fé e confissão para a manifestação da cura. Olha, irmãos,
desde quando, na verdade, antes do pastor falar que eu viria ministrar hoje, eu já estava sentindo no meu coração arder dentro de mim a respeito de cura. E esse tema é um tema que ele chama a minha atenção, sabe? É um tema que eu gosto de falar. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus opera a cura hoje. Eu creio. Eu tenho plena convicção que Deus opera a cura hoje. E Ele quer fazer isso o tempo inteiro, sabe? Na verdade, a gente sabe que há mais de 2000 anos atrás, Ele já providenciou a cura para a gente. Isso é fato. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que não creem nisso, ainda não entrou como revelação. Então, Deus ele se faz presente para promover essa cura, para criar, gerar dentro do nosso coração essa fé. Creia na palavra. É muito tremendo, sabe? É muito tremendo, irmãos. E, na verdade, eu vou começar pelo fim. Porque eu estava lendo, né? Eu estava lendo um livro que é umas semanas aí atrás, eu estava fazendo a minha devocional, e eu peguei aquele livro, O Poder Criativo de Deus para Você. Ele funciona para você. E eu li uma parte que eu queria compartilhar isso com vocês, porque quando eu li, olha, sabe, acendeu um fogo dentro de mim, tão grande, sabe, tão grande, depois mais à frente eu vou falar o que aconteceu, e eu quero compartilhar, sabe, essa parte desse livro. Depois vocês têm na livraria. É um livrinho pequeno, muito gostoso de ler, e a gente lê muito rapidamente ele. Mas eu já tinha lido esse livro, mas eu não tinha me atentado para essa leitura. É uma coisa engraçada, né? Você lê como você lê a palavra, e às vezes você volta, né, naquele versículo, naquele capítulo, e você fala, meu Deus, eu já tinha lido isso, como é que eu não tinha visto? Não é assim? É a revelação, o Senhor vem trazendo isso no nosso coração. Então, eu quero ler uma parte da página. Ela diz assim, abre o seu coração, viu, meus irmãos? Abre o coração, porque a palavra de Deus, ela é remédio para nós. Ela é remédio para nossas vidas. Amém? Olha o que diz assim. Eu não ia nem falar agora, mas ia falar depois, mas, sabe, foi o que ardeu no meu coração, então eu vou começar por aí, amém? Se os homens acreditassem em mim, isso aqui é Deus falando, o irmão Charles Capper, ele estava ministrando, e o Senhor ministrou o coração dele sobre isso. E aí, ele escreveu exatamente aquilo que Deus falou para ele. E eu creio que não só falou para ele, mas vai falar com a gente também. Eu creio nisso, falou comigo, falou muito no meu coração, e eu creio que vai falar no coração de vocês também. Olha só, Deus falando. Se os homens acreditassem em mim, longas orações não seriam necessárias. Apenas declarar a palavra trará o que vocês desejam. Meu poder criativo é dado ao homem em forma de palavra. Parei por algum tempo com o meu trabalho e dei ao homem o livro do meu poder criativo. Esse poder ainda está na minha palavra. A palavra de Deus continua funcionando. Amém? Ele está afirmando que a palavra dele tem poder e continua com poder. Para que seja eficaz, agora é a nossa parte, agora que a gente tem que prestar atenção. Para que seja eficaz, o homem precisa declarar a palavra com fé. Declarar a palavra com fé. A respeito de qualquer coisa, irmãos. A respeito de qualquer coisa. Jesus falava a palavra quando
quando estava na terra. E ela funcionava naquele tempo e também funcionará agora. Hoje, agora, nesse momento a palavra vai funcionar na vida de cada um de nós. Porque ela está funcionando na minha vida. Mas ela precisa ser falada pelo corpo. Ela precisa ser falada pelo corpo. O homem precisava levantar e ter domínio sobre o poder do mal pelas minhas palavras. O que é que o Senhor diz? Que Satanás está debaixo dos nossos pés. E a gente não pode se calar, a gente tem que lembrar ele disso todo dia, que ele está debaixo dos nossos pés. É meu maior desejo que o meu povo crie uma vida melhor por meio da palavra falada, pois a minha palavra não perdeu o poder só porque ela foi dita uma vez. Olha só, ela é igualmente poderosa hoje, como era quando eu disse, haja luz, no início de tudo. O Senhor disse, haja luz, e pelo poder da palavra, a luz, ela surgiu. E esse poder opera hoje, continua operando. Mas para que a minha palavra seja eficaz, os homens precisam pronunciá-la. E esse poder criativo executará aquilo que for dito com fé. A gente sabe que as palavras têm poder. A minha palavra não está destituída de poder. Meu povo está destituído da fala. Eles ouvem o mundo e falam como o mundo fala. Ao observar as circunstâncias, eles perdem minha palavra de vista. Eles até dizem aquilo que o inimigo diz. E eles destroem a própria herança por meio de uma comunicação corrupta de medo e incredulidade. Vai prestando atenção. Nenhuma palavra minha é destituída de poder. Ela só não tem poder quando não é falada. A palavra de Deus só não tem poder se a gente não declarar essa palavra. Assim como há poder criativo na minha palavra falada, também há poder maligno presente nas palavras do inimigo, para afetar e oprimir todos os que as pronunciam. Muitas vezes a gente vê isso, né, irmão? É mais fácil, às vezes, a pessoa ficar declarando o engano do que declarar as verdades da palavra de Deus. E a gente precisa se corrigir com isso. A gente precisa vigiar aquilo que a gente está falando, porque Deus diz que a palavra tem poder. Amém? Não se conformem, mas sejam transformados no corpo pela fé, sabendo que as minhas palavras estão vivas para sempre. Creiam, falem e conquistem para que a sua alegria seja completa e vocês estejam completamente em mim. Meus irmãos, isso ardeu dentro de mim. Isso ardeu dentro de mim. Eu fiquei imaginando. É quase igual quando a gente fala com o filho. Filho, não faz isso, filho, tenha cuidado, e filho, não é assim, ou neto. E ele continua fazendo a mesma coisa e não considera aquilo que a gente está falando. Imagine o pai. Imagine o pai. Para mim, isso aqui foi uma declaração de amor, sabe? Foi uma declaração de amor. Para mim, isso aqui, eu fiquei tão impactada, sabe? Que eu falei, Senhor, eu me esforço, sabe? Eu quero confiar na Tua palavra. E agora, mais do que nunca, eu vou vigiar aquilo que eu estou falando. Porque eu sei que a palavra tem poder. E a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder, meus irmãos. E é isso que Deus quer que a gente entenda. A palavra de Deus tem poder para curar.
A palavra de Deus tem poder para salvar. A palavra de Deus tem poder para libertar. Quem liberta, quem salva, quem cura, é a palavra de Deus, quando ela é falada, declarada. Mas, irmãos, isso é insistentemente. Até que ela se manifeste, eu declaro, eu falo. Eu não paro de falar. É assim que a gente tem que, a partir de hoje, a gente precisa andar nesse caminho. Vendo isso, vendo a palavra, transformando a nossa vida, transformando a nossa forma de falar. Porque a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a nossa boca tem que falar a palavra de Deus diariamente, incessantemente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o slide. É para trás? Deixa eu ver. Não. Vamos lá. Confessar a palavra de Deus é uma forma de trazer à realidade as promessas que Ele nos fez, mesmo que ainda não tenham se concretizado. Nós somos da fé. Nós não precisamos ver para crer. Nós somos da fé, irmãos. E a gente não pode esquecer disso. Nós somos da fé. A gente confessa essa palavra, a gente fala essa palavra até ela se tornar uma realidade na nossa vida. A gente não para. A gente não está aqui para parar, nós somos soldados. Nós estamos aqui para declarar. Amém, irmãos? Apesar de a gente ter essas instruções, né, de confessar a palavra, infelizmente, tem cristãos que estão enfrentando derrotas aí na vida dele. Por quê? Porque ele está confessando coisas erradas. Ele está falando de forma errada. Ele está confessando coisas inadequadas. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Eles têm pronunciado as palavras do inimigo e essas palavras oprimem. Muitas vezes, quando a gente só tem palavra de derrota, isso traz uma opressão. Então, a gente não nasceu para isso, a gente não está aqui para isso. A gente já aprendeu, a gente tem bagagem suficiente. Todo mundo aqui já fez o rema. A grande maioria, acredito, já fez escola de ministro. Nós temos bagagem para não sofrer derrota. Nós não nascemos para sofrer derrota. Nós não nascemos de jeito nenhum para ser aprisionado. Nós não nascemos para isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, irmãos? E o sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele já nos libertou, irmão. Olha só, e tanto isso é verdade que a própria palavra diz para a gente, lá em Provérbios 6:2, e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então, és prisioneiro de tua própria palavra. Por isso que a gente tem que cuidar disso. A gente precisa cuidar daquilo que a gente está falando. Muitas vezes a gente fala sem pensar, não, mas a gente tem que pensar primeiro e falar depois. Não é verdade? Para isso a gente tem uma boca só, né? A gente precisa ter o cuidado daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está declarando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho. Muitas vezes a gente está amaldiçoando aquilo que foi bênção que o Senhor trouxe para nossas vidas. Não é verdade? Como corpo de Cristo, devemos começar a agir com base na autoridade da palavra. A palavra tem autoridade, a palavra tem poder, a palavra tem autoridade. A palavra de Deus, ela é cheia de poder. Repete comigo. A palavra de Deus é cheia de poder. Irmão, repete isso todo dia, toda hora. Está com algum probleminha? A palavra de Deus é cheia de poder. E ela ainda é hoje. Ela não foi, ela é. Amém? Esse
Esse poder se origina no coração, é moldado pela língua e é expresso pela boca por meio da palavra. Então, eu tenho que me expressar, eu tenho que falar. Amém, irmãos? Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Logo depois que eu estava lendo isso e que incendiou o meu coração, meu marido, dá licença que eu vou falar uma coisa e é de você. Ele está lá fora. Beto foi ao médico, ele estava com uma dor no quadril e não estava conseguindo se movimentar direito, e eu já há um tempão falando com ele, vai. E aí ele foi. E ele veio com um diagnóstico do médico. E aí o médico mandou fazer os exames, ele fez todos os exames, e o médico falou assim, você está com aquele negócio que esfarela o osso, osteosporose, né? Essa osteo daí. E ele chegou em casa todo cabisbaixo, cabeça baixa, e a primeira coisa que o médico falou, você não vai mais poder fazer nenhum tipo de exercício físico e nem tampouco jogar bola. E Beto é amante do futebol. E eu falei, assim que ele chegou em casa, eu falei, vem cá, o que houve? O que aconteceu? Não, porque o médico falou, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, levante essa cabeça, você não tem nada disso. Você não tem nada disso. Porque a palavra diz que você é sarado e curado. O que é isso? Levanta essa cabeça e eu falo assim mesmo, rodando o peão. Epa, aqui em casa não. Aqui em casa não. Pode levantar a sua cabeça, pode começar a declarar que Jesus já levou suas enfermidades. Você não precisa tomar posse disso aí, não. Isso é lixo. Isso é lixo espiritual. Você não tem. Você vai fazer a sua parte, porque o médico, ele é autoridade espiritual, ele é autoridade espiritual. Ele é autoridade sobre a nossa vida. A partir do momento que a gente foi lá, que consultou o médico, ele te receitou. Tá certo? Então, tu vai fazer a tua parte, tu vai tomar o teu remédio, sim. Quando acabar esse remédio, você vai voltar lá e ele vai ver que você está totalmente liberado. Totalmente liberado para jogar seu futebol. Você vai jogar, você vai fazer exercício físico, sim. Você já está até matriculado na academia. Eu quero ver se você não vai. Eu quero ver se você não vai. Eu quero ver, sabe por quê? Porque Deus é poderoso, cara. E eu não abro mão dessa palavra. Eu não abro mão de declarar o poder de Deus na vida do meu marido, na minha casa, na minha família. Não adianta, eu não aceito esse diagnóstico. Ele pode falar porque ele pode até nem conhecer o Deus que a gente serve. Mas eu não aceito. E eu falei, não baixa a cabeça perto de mim. Não baixa a cabeça. Levante essa cabeça. Comece a andar em pé. Comece a andar em pé. Você entendeu? Já está começando a andar tranquilinho. Já está começando a andar bem tranquilo. Vai jogar bola sim. Vai jogar bola. E eu vou jogar contigo uma partida. Vou jogar. Só para envergonhar Satanás. Está pensando o quê? Na minha casa, não. Irmãos, a gente precisa ser ousado. A gente precisa ser ousado. A gente não tem que aceitar diagnóstico. Não interessa que doença é. Não interessa. Para mim, não interessa. O que interessa é o que a palavra diz. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarada e curada. E eu e vocês, todos nós, quem é filho de Deus aqui? Então, o filho de Deus é sarado e curado. Irmão, não aceita diagnóstico nenhum, não, irmão. Não aceita diagnóstico, eu não aceito. Eu não aceito. De forma nenhuma.
Teve até uma vez que eu quase surtei, mas glória a Deus pela vida do meu pastor, que falou para mim uma palavra que ecoa até hoje no meu ouvido. O teu desespero não vai mudar a situação. O que muda a minha situação é a minha fé na palavra. É a fé na palavra, irmão. A palavra funciona. Agora eu tenho que confessar essa palavra. Eu tenho que falar diariamente essa palavra. Eu tenho que mostrar para Satanás que eu sei o que é um direito meu. E saúde divina é um direito meu. É o direito da minha família. Eu não tenho parte nem herança com ele. Não tenho. Ele não tem autoridade. Ele não tem autorização de tocar na nossa vida. Não tem. E você também tem que se levantar dessa forma. Não é nem um resfriado, irmão. Não aceita nem resfriado. Nem resfriado, nem nariz escorrendo. Não aceita. Entendeu? Porque é tudo. Tudo que não provém do Senhor é de Satanás. E eu não quero. Não quero. O Senhor não fez a gente com o nariz escorrendo? Fez? Não. Ele, quando fez a gente, ele não botou no nosso bolso um lencinho? Botou? Não. Não. Tanto é que a gente, quando nasceu, a gente nasceu nu, sem nada. Não é verdade? E é sem nada que nós vamos voltar para lá. Mas a gente vai voltar cheio da palavra, na verdade. Nós vamos voltar cheio do poder de Deus. É isso que nós vamos. Por quê? Porque a gente não confessou, porque a gente não faz parte desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas a gente não faz parte desse mundo. A gente não se conforma. Nós não estamos aqui, o Senhor não fez a gente para a gente tomar remédio para depressão. O Senhor não fez aqui para a gente ter pressão alta. O Senhor não fez a gente para ter amidalite. Não fez a gente para ter amidalite. Você entendeu? Não fez a gente para ter febre. Não, de forma nenhuma, meu irmão. Pois então, levante-se como um guerreiro. Levante-se como um guerreiro. O homem é um ser espiritual, muito capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. Olha só que tremendo. Olha que tremendo. Nós temos a natureza do nosso Pai. Lembra disso. Pensa nisso. Nós temos a natureza do nosso Pai. Nosso Pai é um espírito, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, a nossa alma, ela mora num corpo físico. Gente, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele nos fez perfeitos. Olha lá em Marcos 9:23. Jesus, ele afirmou que tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? Então, é para você isso aqui, ó. Tudo é possível ao que crê. Tudo! Quando ele está falando aqui, ele está falando tudo, é tudo. Tudo é tudo em inglês, francês, português, e tudo, em todas as línguas, tudo é tudo. Amém, irmãos? Eita glória! Mateus 17:20, ele diz que se tivermos fé, olha só, gente, a gente nem precisa se preocupar de ter um caminhão de fé. Ele diz, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a uma montanha, mova-se para lá, e ela se moverá. Nada, absolutamente nada será impossível para nós. Nada será impossível, irmãos. A gente precisa crer nessa palavra. Deus, Ele quer que a gente viva, desfrute do melhor que nós temos nessa terra, do melhor. E o melhor, tudo que a gente tem para desfrutar daqui, é aquilo que a gente traz à existência pela palavra de Deus. As pessoas precisam ver isso na gente, irmãos. As pessoas aí fora, elas precisam ver
A fé, ela é palpável. Dá para ver. Dá para ver quando você fala com fé e quando você não fala com fé. É visível. A forma como você fala, a forma como você se porta, a forma como você anda. Se você anda assim, como é que você é uma pessoa de fé? Se eu estou quase botando meu nariz lá no chão. Quem é do Senhor anda de cabeça erguida, sabe por quê? Porque a dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Então a gente não deve nada. A gente não anda como aquele que está devendo alguma coisa para alguém. A gente não deve nada nem para Satanás. Porque Jesus já pagou o alto preço. Ele já pagou, meu irmão. E você tem que saber disso. E você tem que falar para Satanás: ei, você é um derrotado, você está debaixo dos meus pés. Eu sei, porque Jesus já te derrotou. Você é um derrotado, é até covardia a gente brigar com o derrotado. A gente só tem mesmo é que andar. É covardia, gente. A gente só tem que andar, é assim, ó, de cabeça erguida mesmo. É assim. Entendeu, irmão? E isso é para qualquer área da nossa vida. É para qualquer área da nossa vida. Não é só para cura, mas é para qualquer coisa. Qualquer coisa. Não fica limitado, irmão. Não fica com aquela sensação de que, como o próprio pastor diz, que eu sou um vermezinho de Jacó. Eu mesmo dizia isso, que eu era um vermezinho de Jacó. O que depois do rema? O vermezinho, eu vou lá e piso nele. Eu não sou verme. Eu não sou verme. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu tenho intrepidez. Eu falo a palavra, eu confio na palavra, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele faz infinitamente mais. Ele é poderoso. Não, irmãos, pare e preste atenção. Não existe nada e nem ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Nada, absolutamente nada é mais poderoso. Não tem poder. Quando a gente para e pensa nisso, a gente fala: oh, meu Deus, coitado daquele que pensa, né? Coitado daquele que pensa que tem poder para me prejudicar, ou para me abafar, ou para qualquer coisa. Você entendeu, irmão? Está entendendo como é que funciona? Você precisa ter consciência. Você precisa saber. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Porque se você conhece o Deus que você serve, ninguém te segura, meu irmão. Nada e nem ninguém. Amém? Porque nada é impossível para nós. Não é eu que estou dizendo, Deus falou. Se Ele falou, eu acredito. Amém? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Antigamente o tempo não corria tanto. Jesus está voltando, glória a Deus. Olha, nós já cansamos de ler esse texto. Todo mundo está cansado de saber desse texto. Quantas vezes nós já lemos esse texto? Mas quantas vezes a gente praticou esse texto? Quantas vezes a gente praticou esse texto? Quantas vezes a gente considerou esse texto? Quantas vezes? Vamos examinar a gente mesmo. Eu não vou perguntar, não vou mandar levantar a mão, não. Mas a gente olha, quando a gente lê, cada dia que a gente lê, a gente fala: meu Deus, estava escrito aí mesmo? E eu não vi desse jeito. Marcos 11, do 22 ao 24. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Ele está pedindo pelo amor de Deus? Não, ele está já te dando uma ordem, né? Porque para mim o que vem do Senhor é ordem. Ele já está me dando uma ordem. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Se Ele é a verdade, por que eu vou duvidar da palavra dEle? Por que eu vou duvidar daquilo que Ele está dizendo para mim?
Eu não posso praticar, eu não posso viver dessa forma, eu tenho que praticar isso. Vocês poderão dizer a este monte, que monte está na sua vida? Qual é o monte que está na sua vida? Cada um se examina. O que é que está te impedindo de caminhar? O que é? É o seu trabalho? É o seu chefe? É a sua esposa? É seu marido? É seus filhos? É seus netos? É o quê? Falta de dinheiro? Falta de dinheiro não pode ser, porque o Senhor falou que Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Então, a gente tem palavra suficiente. Não é verdade, irmãos? Levante-se e atire-se no mar. Sai da minha vida! Sai da minha vida agora! E isso vai acontecer, como eu declarei para o meu marido. Bate em retirada, sai desse lixo espiritual daqui. Sai esse lixo que eu não aceito. E ele tem que sair, ele é obrigado a sair. Ele não tem opção. Quando a gente declara aquilo que Deus está falando, tem que sair. Agora, você primeiro precisa crer nisso. Se você crê na palavra que você está declarando, vai acontecer. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. Porque se eu declaro e eu fico naquela, será que vai acontecer? Eu declaro no cantinho, eu posso não estar ouvindo, mas Deus está. Você já duvidou no teu coração, irmão. Você já colocou a palavra de Deus lá em dúvida, já usou de incredulidade. Por isso que nós temos que vigiar aquilo que a gente fala. Todo o tempo. No tempo e fora de tempo. A gente tem que vigiar o que fala. Porque Satanás pega por aí. É pela aquela bobagemzinha que eu falei, ele pega por aí. Você entendeu? E ele usa a nossa palavra contra a gente mesmo. E não ter nenhuma dúvida. Olha o que ele fala. Se você crer, vai acontecer. Se você não tem nenhuma dúvida no seu coração, porque não pode ter dúvida, digo-lhe que, se crerem que já receberam, olha só, eu tenho que crer que eu já recebi. Tá certo? Por quê? Porque Jesus já conquistou tudo para a gente. Ele já conquistou, ele não vai conquistar, ele já conquistou. Então, eu tenho que crer nisso. Eu já recebi. Qualquer coisa, aí é outra parte. Qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Mas isso é com entendimento, irmão. Isso é com entendimento. Você precisa lá. Eu vou pedir qualquer coisa em oração, vou receber. Vai receber. Você já recebeu. Primeira coisa, eu já recebi. Agora, eu não posso ter nenhuma dúvida no meu coração. Aí eu sei que eu já recebi. E aí eu vou me alegrar. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você entendeu? Lembrando, tá? Lembrando uma coisa. Aquilo, porque nós somos filhos de Deus, não somos? Nós somos criados em Cristo, não é isso? Então, a gente só vai pedir aquilo que está alinhado com a palavra. Não é verdade? A gente só vai pedir aquilo que está alinhado com a palavra. Não adianta você pedir para ganhar na loto, na Mega Sena sozinho e depois desaparecer da igreja, desaparecer da presença de Deus, porque Ele não vai te dar não, tá? Mesmo que você tenha fé para isso, Ele não vai te dar não. Então, tem que ser o que está alinhado com a palavra. Amém? Tá? Prosperidade, saúde. A nossa prosperidade é todo dia, toda hora, a qualquer momento. Igual Jesus falou. Tem que pagar tributo, vai lá na praia, pega um peixe, a gente também pode fazer isso. Vamos ali no lago Baranoá, vamos lá, pega lá, estou precisando, vamos lá pegar uma moeda. O Senhor pode botar até dinheiro lá dentro da boca do peixe. Quem vai duvidar disso? Já foi feito, a gente tem exemplo na palavra. A gente tem exemplo, gente. Isso é pra gente, isso não foi historinha, não é fábula, é real. Em toda a Bíblia, Deus enfatiza para cada um dos seus filhos que todos nós possuímos direitos iguais, sem fazer distinção. Deus, Ele não faz nenhuma acepção de filhos, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não tem filhos favoritos.
todos nós somos favoritos dele. Todos nós. O que ele faz para mim, ele vai fazer para o pastor, para a Jussane, para a Alê, para qualquer pessoa, ele vai fazer. Ele faz exatamente igual, viu? Ele não dá o melhor para um e o pior para outro. Você faz isso com o teu filho? Você tem 2 filhos, você vai dar o que é o melhor para um e vai dar o pior para o outro? Se a gente não faz, como é que Deus vai fazer? A gente tem esse exemplo, não é verdade? A fé é essencial para a cura. A fé é essencial para a cura. Repete comigo. A fé é essencial para a cura. Irmão, a gente não precisa ficar padecendo enfermidade. Não precisa. Não interessa o que você está sentindo. Não interessa. Eu tenho fé suficiente para dizer com ousadia e intrepidez, eu sou sarada e curada. Eu sou sarada e curada. Lembra do exemplo do irmão Tony? Que recebeu um diagnóstico e ele foi, eu sou sarado e curado. Eu sou sarado e curado. Quando chegou lá no exame, ele é sarado e curado. Ele é sarado e curado, claro. Ele declarou a palavra. Deus, ele é fiel para confirmar a palavra dele. Para que alguém possa ter uma fé firme e inabalável, em busca da cura física, é essencial, diga para mim, é essencial, que se liberte de qualquer dúvida, irmãos, se liberte de qualquer dúvida sobre a vontade de Deus a respeito desse assunto. Ainda tem gente que acha que Deus não cura, ou que Deus cura um, mas não cura o outro. Que você se liberte de qualquer dúvida a esse respeito. É a vontade de Deus, a gente tem que conhecer a vontade de Deus. A gente tem que conhecer a vontade de Deus e a gente tem que declarar a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todo homem seja salvo. É a vontade de Deus, por isso quando a gente vai evangelizar, a gente não tem que ficar com aquele medo. Será que eu vou naquele? Será que eu vou naquele? Será não! Todos eles precisam. Todos eles precisam de Jesus. Todos. Não somos nós que vamos escolher. Não somos nós que escolhemos. Deus já escolheu. E quem ele escolheu? Todos. Todos ele já escolheu. Agora ele deu o livre-arbítrio para o homem, claro. Se o cara chegar lá e falar, eu não quero, paciência. Não sou eu que vou perder, mas é você que está perdendo. Você entendeu? Mas é nossa obrigação falar. Você precisa de Jesus, sim. Ele já pagou o teu preço e você não sabe. Você está numa prisão com as portas escancaradas. Você só precisa dar um passo de fé e sair dessa gaiola. Amém, irmãos? Algumas pessoas creem que Deus realiza curas em alguns casos, olha, mas não tem o entendimento pessoal de Jesus como aquele que vive em nós e que está sempre disponível para promover a cura. Elas desconhecem os diversos fatos que demonstram que a cura física é parte da salvação de todos. Está no pacote, irmão. Saúde divina está no pacote. É direito nosso. É direito nosso. Agora, não adianta a gente ver uma pessoa doente, ou até na nossa própria casa. Ah, coitadinha. Não, sabe o que é? Porque ela está de idade. Isso é coisa da idade. Isso é coisa da idade. Abraão, mais de 100 anos, estava tendo filho. Isso é coisa da idade. Isso é coisa de Deus. Isso é o poder de Deus. E tu acha que ele fez para Abraão e não faz para a gente? Não é coisa de idade, não, irmão. Isso é coisa de você não saber o que é que a palavra diz. Quando você sabe que a palavra diz, você não olha para a circunstância. Mas você se move por aquilo que a palavra fala. Amém, irmãos? É desse jeito, viu? A doença
a doença é apresentada como algo que tem a sua origem diretamente em Satanás. Doença não é de Deus, nenhuma doença é de Deus, é de Satanás, desse cão dos infernos. E nós estamos aqui para fazer oposição a ele, porque o Senhor, ele já nos deu autoridade para isso. Ele já nos deu autoridade. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa autoridade? Com a autoridade que Ele já deu para a gente, Ele já deu para o corpo de Cristo, para a igreja. Nós somos a igreja. Quando a gente está aqui reunido, pega fogo, o inferno treme. Agora, você acredita nisso? Se você não acredita, passe a acreditar, irmãos. Porque o Senhor, Ele está esperando que a gente acorde. Acorda, meu irmão, está tudo na tua mão, eu já fiz tudo. Só depende de você entender e mudar a situação. Mudar a situação. A gente pode mudar a lei. A gente declara, Senhor, essa lei, ela não é compatível com a tua palavra. Ela está indo de encontro com a tua palavra. Nós não aceitamos. Não vai passar. Não vai passar, não vai acontecer. E eu sei que não vai acontecer. Mas eu tenho que saber que não vai acontecer. Não é eu vim aqui um dia de oração, será que vai acontecer ou não? Vou falar, mas será que, sabe? Não, vai acontecer. Eu vou vir para cá e eu vou falar junto com meus irmãos e vai acontecer. Já aconteceu no mundo espiritual. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Olha só, ele andou curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque doença é diabólica. Doença é do diabo. Por isso que Jesus vem em oposição. E nós somos imitadores de Cristo. Nós temos essa autoridade para também, então eu posso chegar e dizer assim, o Senhor, Ele já me ungiu com o Espírito Santo e com o poder, o qual eu ando fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Nós temos esse poder. O Senhor já transferiu isso para a gente, amém? Hebreus 11, 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé, irmãos, como que a gente vai agradar a Deus? Não pode. A Bíblia está cheia de exemplos de indivíduos que obtiveram a cura através da fé. Jesus, frequentemente, ele afirmava, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Não é isso? Então, a gente tem que falar, a gente tem que produzir fé na pessoa. A gente tem que ativar com a palavra, quando a gente está declarando a palavra, ativar essa fé que já está aqui dentro, como um grão de mostarda. Amém, irmãos? Amém, amém. Um exemplo, tem vários, mas eu vou te dar um exemplo, que é lá em Mateus 9, do 20 ao 22. Certa mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Olha, eu fico imaginando aquela mulher, a multidão, porque aquela mulher não poderia estar junto da multidão. E ela está lá, se eu pegar na capa dele, se eu pegar na capa dele, se eu pegar na capa dele, eu sei que eu vou. Eu sei. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Você já parou para pensar? Quando eu estou lendo, eu fico me imaginando dentro da Bíblia, sabe? Olha a fé dessa mulher. Eu ficava imaginando aquela mulher se arrastando lá, se escondendo para ninguém ver. E ela tocou, e ela recebeu a cura dela. E olha o que Jesus disse. Jesus se virou, viu a mulher e disse, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento, olha só, naquele momento, a mulher ficou curada. Tem na NVI, o Senhor diz que a tua fé te curou. A tua fé te curou. E o Senhor quer que você diga hoje, a minha fé me curou.
A minha fé me curou, a minha fé me curou da coluna, me curou da surdez, me curou da bipolaridade, me curou de depressão, me curou de qualquer coisa, porque Deus, Ele cura qualquer coisa. É qualquer coisa, irmãos. Só precisa ser declarado. Esse é o maior tesouro que nós temos na nossa mão. A palavra de Deus sendo declarada pelo Filho de Deus. Nós somos filhos. Vai acontecer. Jesus mesmo disse o quê? Eu fiz, mas obras maiores vocês vão fazer. Eu tenho que crer nisso e fazer. Amém, irmãos? Agora vamos de novo. Outra vez, ficar bem na nossa mente. Eu quero que vocês saiam daqui com a mente latejando Marcos 11, 23, latejando na minha cabeça, e aí eu vou ser obrigado a declarar com fé essa palavra, porque a partir de agora eu vou sair daqui, você entendeu? Igual quando o pastor falou para mim, o teu desespero não vai mudar a situação. Eu calei minha boca e falei, Satanás dos infernos. Eu me sentia igual como se fosse Eva, dando ouvido para o que Satanás estava falando. Eu falei, Satanás dos infernos, tudo bem, eu vou chegar em casa e comecei, e bota louvor, e começa a declarar, eu sou sarado e curado, na época do Covid. Lembra disso, pastor? Abri o berreiro, o pastor nem conseguiu falar comigo, que eu abri o berreiro, surtei, gente. E ele pacientemente esperou eu terminar de chorar, só falou uma palavra para mim, que ela ecoa até hoje no meu ouvido. O teu desespero não vai mudar a situação. O senhor nem lembra disso, né? Lembra? Eu tomei posse. E a gente precisa tomar posse da palavra e declarar, seja ela qual for a circunstância. Vamos ler junto? Porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo! É tudo! É tudo! Não tem surdez, não tem mudo, não tem paralítico, não tem nada que resista à palavra de Deus declarada. Nada pode resistir ao poder da palavra declarada. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, Deus, Ele é bom. Você pode alcançar o que deseja, se aprender a expressar a fé do seu coração através das suas palavras. Quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Quem quer experimentar? Quer experimentar? Quer experimentar? Ative a sua fé, declarando verdades contidas na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus fala a seu respeito, declare. Reivindique. Reivindique, não aceite. Não aceite, meus irmãos. E nós vamos declarar agora uma palavra. Nós vamos declarar essa palavra. Esqueci. Verdade. Nós aprendemos isso no Rema. E isso tem que estar firme na gente, essa confissão de fé. Amém? Eu não vou ler ela toda, eu botei só algumas partes que é para a ministração de hoje. Então você vai procurar, porque você recebeu. Todo mundo que fez o Rema recebeu essa confissão de fé. Declare todo dia a sua devocional. Todo dia. Vamos lá declarar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Eu sou curado.
Pelas pisaduras de Jesus. Eu sou livre da doença, da miséria e de toda maldição. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho a lei do Espírito de vida operando no meu corpo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso viver em paz, com saúde, livre das contaminações do mundo. Eu posso prevalecer contra as portas do inferno. Eu posso andar na graça e favor de Deus todos os dias. Não é uma semana nem um mês, é todos os dias. Todos os dias. Declare a palavra do Senhor. Declare a palavra do Senhor. Firme-se na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos passar para um outro nível, o nível que o Senhor está nos esperando, muito acima, muito além. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês foram edificados, irmãos? Aleluia, glória a Deus.